Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudar um texto da irmã Juliana Gomes de Souza Oliveira. Ela é doutora em biotecnologia, mas contribuiu para o Manancial. Ela é lá de Manaus, Amazonas. Ela escreveu esse texto para esse devocional que é o Manancial. E ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O Manancial oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma para cada dia do ano. Quando a gente lê junto o Manancial e o texto bíblico, ou quando a gente lê acompanhado da família, dos irmãos, enfim, nós somos inspirados, exortados e edificados e temos crescimento cristão e engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Juliana Oliveira. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a grandeza de que o Senhor faz tudo novo, todos os dias, todas as horas, a cada momento da nossa vida, e que possamos ser gratos por essa novidade, que possamos reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós, transformado e nos trazendo novidade de vida. Obrigada por tudo, Jesus. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, pega lá a sua Bíblia. Nós vamos ler Gênesis 45 e vamos ler 15 versículos, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim, olha, quando José se revela aos seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, porque por teres me vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai, informai-lhe: assim fala teu filho José: Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus gados, bem como tudo que te pertence, e te sustentarei ali. Portanto, haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes como os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê que é a minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. Amém? É assim, para mim, esse texto é o maior ensino, né, do que é uma pessoa perdoar outras, do que é uma pessoa entender que Deus tem propósito em tudo que acontece na vida da gente, né?
Bom, nosso texto chama-se Tudo Novo de Novo, e o versículo escolhido pela irmã Juliana Oliveira é o 2 que diz: E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Quando a gente lê a história de José, a gente vê, né, que ele saiu de uma situação terrível, que era o poço, né, para um lugar de honra. Ele passou pelo poço, pela prisão e finalmente foi para o palácio. Então, assim, a gente vai lendo, né, e parece assim, em poucas páginas, que tudo muda. Mas a realidade é que tudo isso demorou um tempão para acontecer, né? José era praticamente um menino quando ele foi para o Egito, ele tinha 16 anos. Mas é bacana que, assim, eu sempre observo isso, né? Que ele não tinha uma mente de escravo. Apesar de ser escravo, apesar de ter sido vendido como escravo, a mente dele não era de escravo. E ele sempre tinha um lugar de destaque por onde ele passou. Então, José passou por humilhação, poxa, ele foi capturado, os irmãos pegaram ele na marra, iam matar, jogaram no poço. Depois de quase ser morto, ele acabou sendo vendido como escravo. Aí ele foi obrigado a morar numa terra distante. Imagine o que é, né? Um menino praticamente longe do seu pai, da sua mãe, longe dos seus amigos, de tudo, né? E tá num lugar que ele não conhecia, uma língua que ele não conhecia. Imagine a tristeza desse garoto, né? E depois ele ainda acabou sendo acusado injustamente, foi parar na prisão, mas ele foi abençoado e ficou lá no tempo que Deus determinou. O rapaz que ele decifrou o sonho, que se salvou, que ele pediu para não esquecer dele, ele esqueceu, ficou lá, mas ficou fazendo o seu melhor. Tanto é que ele tinha um lugar de destaque na prisão. Então, ó, demorou bastante tempo para José ser lembrado e para ele se tornar grande lá no Egito, né? A gente não lê aqui na Bíblia quais eram os sentimentos de José nesses anos de dificuldade, né? Não está escrito aqui. Mas eu posso imaginar, né, como estava o coração dele quando a gente lê a reação ao se revelar aos irmãos dele, né? No versículo 2, que ele diz assim: ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. Imagina como é que estava o coração dele, né? Apesar de todas as situações difíceis que José passou, tudo que ele sentia e vivia não estava escondido de Deus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E Jesus não esqueceu de José e ainda o usou como administrador no mundo dominado pela pobreza, né? As pessoas iam morrer de fome e José, quando ele decifrou o sonho pro faraó, ele poderia acabar ali, né? Sou só um escravo, mandaram eu decifrar o sonho, decifrou e acabou. Não, mas ele já ofereceu uma proposta pro faraó. Põe um homem aí que possa administrar, que possa fazer isso, aquilo, guardar em celeiros, enfim. Ele não agiu com uma mente de escravo, mas agiu de uma mente com foco. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa de destaque, né? Na nossa história, a gente passa por momentos difíceis também. Os dias de trevas também nos alcançam, como está lá em Eclesiastes 11:8, que diz assim, ó: Portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles, porém lembre-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo que está para vir é absurdo, não faz sentido. Então, Deus sabe que nós passaremos por dias maus, né? Dias de trevas, dias difíceis. Então, nós temos que nos lembrar que mesmo nesses dias nós temos que confiar em Deus, né? Vai ficar muito mais fácil se a gente... Ficaria muito mais fácil se a gente simplesmente virasse a página, como a gente faz aqui com a Bíblia, né? José estava lá no poço, a gente vai virando a praça e de repente, páginas depois, ele está no palácio. E aí seria fácil demais, né? Mas não, a gente tem que passar pelas coisas
E nesses dias a gente tem que se lembrar que Deus não nos abandona em nenhum instante e nada foge ao controle dele. Vê lá Isaías 41, 10. Vamos achar aqui, Isaías 41, 10. Diz assim, ó. Por isso, não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus e eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Então, nós temos que nos lembrar disso. Deus está conosco em todo o tempo. Deus tem planos para aqueles que são filhos dele. E ele pode fazer tudo novo, que é um velho versículo que nós conhecemos, que está em Jeremias, né? 29, 11, que fala assim que os planos que eles têm para a gente não são de mal, né? Diz assim, portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, o Senhor, Ele cuida de nós em todo o tempo, né? Cabe a gente o quê? Confiar e aguardar em Deus o nosso socorro e fazer o quê? Se submeter à vontade de Deus, como está lá em Salmos 46, 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, no momento da angústia, quem está lá? Deus. Nós temos que confiar. Então, Deus é especialista em recomeços. Descanse no Pai e deixe Ele fazer tudo novo de novo. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Deus é especialista em fazer tudo novo. Agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Deus pode fazer tudo novo de novo, o abraço da Super Mega Série. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que está em 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu só vou fazer uma parte aqui, que o nosso pastor Joel, ele ensinava a gente a decorar o versículo assim, ó. Você fala uma frase do versículo. Então, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Aí mentaliza isso. Depois que você decorou, aí você vai para outra parte. Porque Deus não nos destinou. Aí você fala, porque Deus não nos destinou, porque Deus não nos destinou, porque Deus não nos... E vai assim, aumentando de pouquinho em pouquinho as frases do versículo até você conseguir decorá-lo, tá bom? Esse versículo é muito importante para que o Senhor Jesus possa, através da sua leitura, lembrar da importância de que é o fato de não sermos destinados para a ira, por mais difícil que possa parecer a nossa situação. Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano: não tema, Deus já está lá.